Nem só de histórias de sucesso e superação vivem os mercados. E também não é só a falta da capacidade da gestão ou falta de inovação que fazem empresas desaparecerem ao longo da história. Existem situações que eram muito boas para serem verdade e efetivamente não foram verdade. Fraudes ocorrem e hoje eu separei 3 das maiores fraudes da história na Bolsa de Valores para te contar nesse vídeo. Oi, eu sou a Gabi e se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, porque isso vai ajudar você a garantir que não vai perder nada do que eu posto. E também já compartilha, curte esse vídeo, porque isso ajuda aí o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E pra mim também ter certeza que vocês gostam do que eu faço e poder continuar trazendo assuntos que eu gosto, que vocês gostem e que todo mundo fica feliz. E eu quero saber de você, se você já se deparou aí com uma situação em que parecia bom demais pra ser verdade e realmente não foi verdade. Deixa aqui nos comentários. E se você prefere não se manifestar, comenta aí, prefiro me manter calado. A inspiração desse vídeo veio aí de uma matéria feita no Suno Notícias, relatando aí que nos últimos dias a Wirecard, uma fintech de pagamentos alemã, passou a ser de uma das maiores promessas do sistema financeiro global para uma das maiores fraudes da história. A companhia perdeu 97% do valor de mercado em um único mês. E casos assim, eles até que são recorrentes quando a gente fala da Bolsa de Valores, fazendo com que investidores fiquem atentos. E também é por isso que eu trago para você aprender a identificar algumas falcatruas. A Wirecard, ela era uma empresa listada na Bolsa de Valores da Alemanha e fazia parte do DAX 30, que é o índice dos maiores empreendimentos alemães. No entanto, tudo ruiu quando 2 bancos da Filipina disseram desconhecer o equivalente a aproximadamente 2 bilhões de euros que a Wirecard dizia ter em caixa. E não era só dinheiro em caixa, mas era dinheiro que era proveniente de lucros passados. E além disso, a empresa ela utilizava os chamados adquirentes de terceiro, que supostamente processavam pagamentos em nome da empresa para passarem uma falsa imagem de estabilidade financeira. Com o escândalo, então, o CEO da empresa, Marcus Braun, foi preso pela polícia de Munique no fim de junho, acusado de inflar o volume de vendas da Wirecard com recursos falsos. A companhia ela chegou a valer 20 bilhões de dólares e hoje as ações dela são cotadas na casa dos 2 euros. E não, esse não é um dos 3 casos que eu separei para falar desse vídeo, mas é só aí pra gente contextualizar esse momento. E esse mais novo choque, ele traz aí à tona a importância da diligência entre os investidores e os órgãos reguladores, pois hora ou outra acontecem fraudes. A primeira fraude que eu trago, e provavelmente a maior da história, foi da Euron, que ela foi fundada em 1985. Ela era uma empresa comum que atuava na exploração de gás natural e na produção de energia por diversos meios. Com o passar do tempo, a companhia criada aí por Kenneth Lay passou a diversificar sua área de atuação, extrapolando para meios de comunicação e gerenciamento de ativos de risco e derivativos climáticos. Isso é uma espécie de seguro climático para negócios sazonais. A Euron ela foi a sensação dos anos 90 na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, sendo a queridinha dos investidores por conta da alta rentabilidade e desse forte crescimento. Então, a Euron Corporation chegou a ser a 7ª maior empresa dos Estados Unidos, sendo avaliada em quase 70 bilhões de dólares. Na época, gente, existia inflação, vale lembrar. Os cerca de 4.000 funcionários, eles eram incentivados a investirem suas poupanças nas ações da companhia. Diversos fundos de pensão aderiram à onda e passaram a apostar no crescimento dela também. O então chefe de operações financeiras, que veio a se tornar diretor executivo alguns anos depois, o Jeffrey Skilling, montou um esquema que beneficiaria indevidamente os balanços da Euron. Ele usou um método chamado Mark-to-Market, que tratava-se de uma técnica usada por empresas do ramo de corretagem e importação e exportação. Através desse mecanismo contábil, a avaliação de um seguro é registrada com uma base diária no balanço da empresa para calcular lucros e perdas.
O mark-to-market, então, ele permitiu a Enron contabilizar ganhos projetados de contratos de energia de longo prazo como um faturamento corrente. Porém, esses valores eles só seriam recebidos pela companhia décadas depois. Você já começa a ver o problema aí. Dessa forma, né, os números da companhia estavam muito inflados e chamavam a atenção do mercado como um todo. E tais movimentos eram possíveis pelo fato de que a empresa que auditava a gigante era da propriedade do Arthur Andersen, um dos principais executivos da própria Enron. O que tá complicadinho aí pode piorar porque o Andersen ele acabou criando diversas outras empresas como pretexto para prestação de serviço para a Enron. Em 2001, quando o setor de telecomunicações passou por uma séria crise, a Enron começou a ser acompanhada de perto por investidores e pela Security and Exchange Commission, que é o órgão regulador do mercado de capitais norte-americano. E meio a rumores aí internos de que a empresa ela não passava de uma fraude, o Skilling e Lay deixaram a companhia alegando motivos pessoais e passaram a proteger seu patrimônio por meio de derivativos na bolsa de valores. E quando divulgada a polêmica, a empresa ela acabou sendo obrigada a apresentar perdas de 68 milhões em outubro de 2001, o que fez a cotação das ações caírem de $86 para 30 cents. Posteriormente, a SEC ela concluiu que por diversos anos a Enron apresentou lucros muito maiores do que os reais. À época, o site da companhia informou que estava liquidando suas operações restantes e distribuindo suas posses a seus credores. O Skilling e Lay eles foram indiciados em 2004 e 2 anos depois considerados culpados. Skilling ele foi condenado por 19 casos de conspiração, fraude, comércio ilegal e declarações falsas, que resultou em uma sentença de 185 anos de prisão. Já o Lay, ele foi condenado por 6 casos de conspiração, 4 de fraude bancária, sendo sentenciado a ficar 45 anos preso. O fundador da empresa faleceu em julho de 2006, enquanto estava no regime fechado. Agora vamos para o nosso segundo caso de fraude, que foi da Theranos. No caso da Theranos, a empresa ela ficou muito próxima a ser cotada na Bolsa de Valores de Nova York, mas a fraude ela foi desvendada logo antes dela abrir o seu capital. Mesmo assim, milhões de dólares de investimento foram perdidos por causa de uma grande mentira. Tudo começou com Elizabeth Holmes, ex-estudante de Stanford, que em 2003 fundou a Theranos. A empresa ela prometia revolucionar o mercado de diagnósticos de saúde a partir de poucas gotas de sangue, de forma indolor, mais rápida e menos cara do que as formas existentes. Segundo a empresa, não seriam mais utilizadas agulhas, apenas seria necessária uma pequena picada na ponta do dedo. O sangue colhido, que cabia aí dentro de uma pequena cápsula, ele podia dar acesso de 120 a 250 tipos de testes diferentes de doenças. Depois de colhido o sangue, que ficaria aí nessa cápsulazinha, a amostra ela seria introduzida em uma máquina chamada Edison, em homenagem ao grande inventor Thomas Edison, que essa máquina faria todo o processo de forma automatizada com uma tecnologia própria. O projeto ele chamou a atenção dos grandes engenheiros de Palo Alto, na Califórnia. Holmes ela visava alongar a expectativa de vida da população, uma vez que doenças aí de alta seriedade seriam descobertas logo do início do seu curso. A ideia agitou aí todo o Vale do Silício e estimulou o otimismo do mundo inteiro para esse setor. A companhia ela acabou angariando grandes volumes de recurso e logo no início das operações a Holmes conseguiu o primeiro $1 milhão de um investidor que inaugurou o laboratório. De 2004 a 2014, o capital social da empresa saiu de 6,4 milhões para $400 milhões, após um último aporte de um investimento de private equity, que chegou a ser avaliada em 8 bilhões. A empresa chegou a ser avaliada em 9 bilhões de dólares, mesmo sem ter aberto capital na bolsa. E a fundadora, que detinha aí 50% da participação da empresa, com 30 anos de idade, estava sendo chamada de a próxima Steve Jobs.
Porém, aos poucos, tudo foi desmoronando. Alguns dos funcionários da empresa, depois de serem desligados das atividades, vieram a público e desmentiram o que Holmes prometia. Segundo eles, o Edison, que era a máquina que ia ler as capitulazinhas, não era produzido em larga escala e tampouco possuía uma tecnologia própria. Era copiada dos concorrentes, além de trazer resultados expressamente inconclusivos. Além disso, era necessário mais ou menos aí 3 frascos de sangue para a máquina conseguir fazer 15 exames, testes diferentes. O que você já pode ter percebido que eram informações bem conflitantes com o que a CEO estava prometendo para a empresa. E logo depois, um jornalista da The Wall Street Journal, que estava incomodado com a quantidade de segredos de Holmes, ele resolveu aí pesquisar a história e ele acabou descobrindo que, de fato, a tecnologia não existia e vários dos testes utilizados como exemplo eram forjados. Em 2008, esse jornalista lançou um livro chamado Bad Blood, trazendo aí as mentiras de todo esse caso. Nesse mesmo ano, Holmes foi acusada de fraude e as atividades da Theranos foram encerradas sem qualquer valor de mercado. A nossa terceira história de fraude é uma brasileira e muitos de vocês devem se recordar dela, da OGX. Ela era negociada sobre o ticker OGXP13 e era uma das empresas do magnata brasileiro Eike Batista, que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo. A companhia, ela operava no ramo de petróleo e gás e na época realizou a maior oferta pública inicial de ações do IPO da história da Bovespa, atual B3, captando mais de 6 bilhões, a maioria de estrangeiros. Na época, o Eike disse que a empresa ela se tornaria uma mini Petrobras, mas com apenas uma grande diferença. Enquanto a estatal petroleira, à época, ela enchia 2,8 milhões de barris de petróleo por dia, a OGX não havia sequer extraído uma gota dessa commodity. O empresário chegou a dizer que sabia ver diamantes não polidos. É importante a gente entender que a OGX não operava, as pessoas estavam apenas comprando, negociando por uma expectativa futura, de uma expectativa operação. As ações da OGX, elas chegaram a ser cotadas entre 250 a 1.700 reais, quando ainda eram destinadas a apenas investidores estrangeiros. Após uns desdobramentos de ações, os papéis eles foram cotados a 2,50 durante a crise do subprime, mas eles atingiram aí o seu topo em torno de R$23 em 15 de outubro de 2010. Não muito tempo depois, alguns burburinhos aí, ruídos, começaram a surgir. Um relatório da empresa de Goliath McNaughton questionou as estimativas de reservas de barris de petróleo da OGX e então passaram a ser questionada toda essa perspectiva da empresa. A companhia dizia ter 800 bilhões de dólares estocados em 10 bilhões de barris. Porém, o documento que veio a público em 2011 demonstrou que, na verdade, a empresa possuía apenas 102 milhões de barris com viabilidade comercial. A menor produção nos poços de petróleo, as inconsistências das justificativas da direção da companhia, o fracasso de empréstimo de 1 bilhão que o Eike prometeu à empresa e a não satisfatória reestruturação das dívidas da companhia culminaram no seu fim. Então, a Blue Chip, que chegou a ser mais negociada que a própria Petrobras e a Vale, e que compunha uma grande parte do índice Bovespa, viu o valor das suas ações cair para até 3 centavos. E não tenho dúvidas que essa é a maior história de fraude da Bolsa Brasileira. E eu queria saber de você, se você gostou desse vídeo, se você assistiu ele até aqui, já comenta a sua opinião. Tem alguma outra história que você gostaria que eu trouxesse aqui, curiosidades? Deixa aqui as sugestões nos comentários, porque é o meu maior prazer fazer conteúdos bons pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!